Meu primeiro, tipo, contato com o beach tennis foi uma vez, tipo, que eu antes de jogar beach tennis, eu jogava futebol. Daí lembro que uma vez minha mãe estava olhando que fizeram umas quadras de beach tennis no clube onde eu jogava futebol. Daí minha mãe gostou muito desse esporte, e daí minha mãe comprou duas raquetes Vision em Mercado Livre. Daí comecei a treinar. Lembro que comecei a gostar tanto do beach tennis que parei de jogar futebol para jogar beach tennis. Comecei com um treinador que o nome é Samuel Delgado, que aí com ele 2 anos. Daí de 2016 para 2020 foi só com Alejandro Quijada. Depois de tomar clases com Alejandro Quijada, comecei com Bigón desde 2021. Daí, desde 2021 para até agora, estou com Carlos Bigón, e ele é a minha referência, a pessoa que está sempre aí comigo. Eu apoio ele me apoia, e aí a gente está assim. No primeiro ano que eu comecei a jogar, eu fui convocado para a Copa das Federações lá na Sub-14, na Copa das Federações de Biguaçu. Aí eu fui como reserva, e eu vi aquele tanto de gente assim jogando, vi os caras da Pro jogar, da A. Falei, caramba, os caras jogam muito bem mesmo. Será que um dia eu vou chegar nesse nível aí? E aí que eu comecei a acompanhar mais os torneios ITF. Eu treinava com a Vitória também, né? Mas na masculina eu sempre via mais os jogos, assim. Eu falei, cara, esses caras... Cara, só tinha essa reação. Esses caras são muito bons mesmo. Eu não vou conseguir chegar nesse nível tão rápido. Mas, assim, eu fui evoluindo, treinando, jogando os torneios aqui no Paraná. E depois de 1 ano jogando, 1 ano e meio, eu comecei a ir pra fora, jogar os CBTs que tinham. E aí eu comecei a evoluir, tipo, de uma certa forma mais rápida, assim. Comecei, tipo, jogando torneios em Manhattan, em Califórnia lá. Joguei, lembro, com o Luis Araujo, que foi com quem joguei a Copa do Mundo. Aí comecei a jogar aí. Depois, no 2023, fui para México com o Diego Guzmán. A gente lá ganhou um BT10, um BT50. E no 2024, não lembro que... fui para Estados Unidos de novo, para Orlando. Mas esse ano daqui foi acho que foi o único ano que, tipo, eu tomei muito em sério o beach tennis. Tipo, antes era treinar muito em Venezuela, daí treinar muito em Venezuela, sair a uns poucos torneios e jogar, tipo, Pan-Americano e Mundial. Mas esse ano, tipo, foi só sair a jogar e deu muito melhor. Mas Bigón, quando comecei a treinar com ele, tipo, foi, tipo, mudou muito o beach tennis que eu jogava. Tipo, ele trocou muitas coisas de mim, mudou muitas coisas de mim para bem, obviamente. Mas eu acho que, tipo, se eu não começava a ver aulas com ele, tipo, eu não fora o que sou hoje. Tipo, para mim é isso. Ele mudou muito. Tipo, como ele começou a viajar em 2021, daí eu comecei a tomar aula com ele. Ele começou, tipo, a olhar o beach tennis de fora, o beach tennis internacional, o beach tennis atual. Daí ele, tipo, começou a me dar aulas com esse beach tennis atual desse momento. Daí eu comecei a jogar muito melhor, muito. Ele mudou muitas coisas de mim para muito bem. E daí o Henriquinho, ele me chamou, que ele tinha ganho um wildcard pro BT50 de Teresina, longe pra caramba. E tipo, o torneio começava sexta, isso era quarta. Ele me mandou mensagem, falei, cara, tem um wildcard aqui, vamos pra esse torneio? Eu falei, vixe, é longe, mas posso ver? Aí conversei com meu pai assim, falei, pai, a chance que eu tenho de fazer um ponto lá em Teresina
Ele, nossa, Léo, longe, hein? Mas vamos que é seu sonho. Aí ele foi comigo lá para esse primeiro torneio. Fizemos um bom torneio, assim, ganhamos a primeira rodadinha, mas aí comecei a jogar uns torneios, até porque eu ganhei alguns juvenis. E eu ganhei o Wild Card pela CBT. Aí eu comecei e ter que viajar mais. Fui pra Teresina, esse ano fui pra Teresina, fui pra Itumbiara, longe pra caramba também. Então, tipo, esse ano foi os que eu fui mais longe jogar. Mas aí eu falei pro meu pai, vai ser complicado, jogar, viajar e estudar. Mas nesse ano eu consegui levar bem, porque eu não tava no ensino médio, tava no 9º ano. Daí eu consegui levar bem, quase reprovei de ano, mas deu certo, graças a Deus. Mas aí no outro ano eu falei, a gente vai ter que trocar de escola, hein? Até hoje eu tô no 3º ano, tô numa escola online aí. Sempre na Venezuela é um jogo bom, mas não é um jogo de muito ritmo. Quando eu comecei a começar a jogar fora aí em BT200 de Guarujá, BT50 Londrina, eu me di conta que o beach tennis no Brasil é muito mais atualizado, você tem que estar muito esperto em tuas bolas, é muito diferente. Aí eu falei para mim, nossa, tenho que colocar muito de mim, tenho que ter muita vontade para jogar, para fazer bons resultados, porque se eu jogo só para jogar, só para divertir-me, não vou chegar a nada. Tenho que dedicar-me bem ao que eu vou fazer. Daí começou a dar muito bom, muito bom. Foi mudei muito a mentalidade. E acabou que durante 6 meses desse ano eu fiquei sem pontuar um ponto no ETF. Não pontuei nenhum ponto, fiquei só defendendo ponto, jogando, perdia. Aí eu parei pra pensar, falei, cara, será que vale a pena tudo isso? Será que vale a pena você ficar longe de casa, ficar treinando todo dia? Pensei em parar de jogar, mas assim, foi meio raso, assim, porque tinha metade de temporada ainda pra acontecer. Lá no BT100 de Cascavel, antes do PAN, eu conversei com meus pais e falei, mãe, pai, se eu não conseguir ir bem nesse Pan-Americano, se eu não conseguir ser campeão ou vice-campeão, acho que eu vou dar um tempo de torneio, vou jogar esses torneios que vai ter o Viamão, o Maceió e Ribeirão, e acho que eu vou dar um tempo, vou descansar, porque acho que não tá valendo mais a pena gastar muito dinheiro pra ficar perdendo, ficar passando raiva. Depois que acabou, eu e o Carlitos, a gente sentou na rua, assim, ficamos um sem falar com ninguém, assim, olhando pro chão. Aí eu falei, ô Carlitos, a gente é muito pipoqueiro, velho. A gente teve uns 2, 3 match point, não fechamos, a gente é muito pipoqueiro. Aí ele falou que lá na Venezuela isso tem uma palavra, assim, ele falou também, que quando perde tem vários match point e perde o jogo. Aí a gente ficou mais uns dias em Sorriso, aí depois pegar avião de Guarulhos pra Imperatriz, depois os carros pra Ceilândia. A gente chegou virado pra jogar o BT50 que teve, a gente perdeu nas quartas. Então, aí, nossa, a cabeça foi lá pras alturas já. Mas eu acho que é isso que é o beach tênis, assim, porque a cabeça varia muito rápido, né? O beach tênis é momento. Então, perdi no Super, perdi nas quartas no BT50 e depois no BT200 fiz semifinal. Como é que explica um negócio desse? Não tem como. Depois de eu jogar com o Leo lá na Ceilândia, que a gente fez semi que a gente ganhou de Baran, foi um jogo muito bom. Eu lembro que eu cheguei para Venezuela, eu subi muito de ranking, eu cheguei para Venezuela e depois de uma semana eu torci meu tornozelo. E quando torci o tornozelo falei, nossa, vou ter que não ir para Sessão Antigo. Daí comecei a ver terapia rápido e graças a Deus deu chance para ir para lá, para Sessão Antigo. E eu não tinha parceiro para os 3 grandes torneios, eu achava que eu ia jogar o PAN e aí voltava para Venezuela.
Daí Leo falou, Carlos, você tem parceiro para ir para lá? Eu falei, não. Daí, como a gente foi, tipo, eu sempre jogo bem lá em Sorriso, em Acelândia, e a gente falou, vamos jogar juntos, pô, pode dar certo. Daí eu falei, vamos, tá bom. E aí a gente foi a jogar, e deu muito certo. Eu acho que, assim, no primeiro torneio, o jogo contra o Anthony Cap foi bem disputado, eu achei. A gente teve alguns set points ali no tie break e acabamos que não aproveitamos também. Eu e o Carlitos, a gente já conversou um pouco depois desse jogo do que a gente poderia ter feito e o que a gente poderia fazer pro próximo, com o Maceió. Em um momento a hora vai chegar, porque tipo, a gente tá jogando muito bem, muito bem. Leo vinha de ganhar o PAN, eu vinha de fazer final de BT100 super contra Mola e Gillo, a gente fez 6-4, 7-6 contra a KP e tipo, falou, nossa, estamos no caminho certo. E aí foi isso nesse torneio, foi essa sensação. A gente chega em Maceió a gente treina e vê que o clima, assim, o vento, tudo, a gente viu que ia ser muito difícil já de jogar. E aí a gente pega o PP e o Renzo na primeira rodada. Eu acho que eles souberam jogar um pouco melhor com o vento lá, nos pontos importantes. E o que fez a diferença foi, acho que a conversa pós-derrota ali, que eu e o Carlitos sabe, né, que a gente conversou, que a gente falou, cara, a gente não pode desistir agora. A gente sabe que a gente poderia ter ganho 2 primeiras rodadas, né? Mas infelizmente perdemos. Mas agora não é hora de ficar pensando na derrota. A gente tem que usar essas derrotas como para enxergar o que a gente pode melhorar como dupla. E o mais importante que a gente conversou foi que, independente do jogo, independente das circunstâncias, que a gente ia dar a nossa vida dentro da quadra. Se a gente perdesse o jogo, não ia ser por falta de vontade de entrega. E eu acho que isso foi bastante que refletiu agora em Ribeirão, porque de 5 jogos da chave principal, 4 a gente estava perdendo o primeiro set, 3 a gente perdeu o primeiro set e 1 a gente estava perdendo 5-2. E eu acho que se a gente não tivesse tido essa conversa antes em Maceió e durante o jogo, em todos os jogos em Ribeirão, eu acho que a gente não teria avançado e não teria ganhado o Saint Cyrs. Eu falei com o Leo, um jogo muito chato, mas vamos jogar, vamos ter vontade de ganhar. E aí a gente teve 6-1, a gente perdeu por 6-1, primeiro forte. Daí a gente estava 5-4, perdendo o segundo, 40-15. Eles tiveram 2 match points, 3. Daí a gente logrou tipo, virar esse jogo e deu certo esse jogo. Muito pelo detalhe. Quando acabou o jogo, a gente falou, cara, era pra gente ter perdido esse jogo. Como a gente ganhou? Eu não sei. Mas a gente tá nos oitavos do Saint Cyrs. Então agora é esquecer esse jogo aqui e ir pra cima nas oitavas agora. A gente tava hospedado numa casa, assim, eu e meus amigos. A gente tava assistindo o último jogo do dia, assim, Spoto contra Richard. Aí a gente viu que o Spoto perdeu depois de 3 anos na primeira rodada. A gente parou pra conversar, assim, o Cap perdeu. O Spoto perdeu. Tem alguma coisa de estranho nesse torneio aqui que não tá certa. Aí a gente foi dormir com essa pulga atrás da orelha, sabe? Aí no outro dia, né, oitavas, deu mais zebra ainda, né? Que o Barão perdeu, né? O que tá acontecendo, velho? Saint Cyrs? Que isso? Cabeça 1, 2 e 4, não sei, 4 tá fora. Tipo, como assim? Cara, tranquilidade, que não porque Spot e Janoty perderam, a gente vai ganhar o torneio. A gente falou, nossa, vamos ter tranquilidade, vamos ter paciência, vamos jogar jogo por jogo. E aí começou, depois a gente pega Gustavo Russo e Guegano e a gente fala, nossa, é um jogo muito duro, mas vamos ter que querer, senão vai dar ruim. E aí a gente começou a jogar bem.
Eles ganharam o primeiro set 6-1, muito bem, eles começaram a jogar muito bem também. Depois, no segundo set, a gente ganha, acho que 2 iguais seguidos. Depois, a gente ganha um game normal, a gente começou 3-0 o segundo set. Daí, a gente ganha 6-1 o segundo set. E no Super, a gente começou a jogar melhor. Daí, deu certo, a gente ganhou esse partido e foi bem. Todos os jogos que, tipo, a gente perdeu o primeiro set e depois a gente virou, tipo, acho que foi porque... Não porque a gente começou baixo da mentalidade, não, mas eu acho que foi, tipo, bem deles. E um pouco também porque a gente, tipo, não encontrava os buracos deles, tipo, as bolas ruins deles. Como fala? A gente, no começo desse jogo, não achava a estratégia. E aí a gente entra numas quartas de finais que não é contra Cabeça de Chave, mas é contra uma dupla muito difícil também, Gabs e Natan. E novamente a gente entra desligado, eu acho que a gente entra fica 2-2 e eles levam 3-40 iguais e fazem 5-2 no primeiro set. Mas nesse dia, eu e o Carlito, a gente já vinha, né, de 2 jogos assim. Aí a gente conversou do que a gente teria que fazer e conseguimos fazer aí, acho que 11 games seguidos, alguma coisa assim. Que eu acho que a gente conseguiu anular muito o jogo deles e impor o nosso jogo, não ficar dependendo do estilo de jogo dele, entendeu? Também deve estar chorando com o filho na grande semifinal de Sandy Series. Léo Neiva, Carlos Jesus estão na grande semifinal que acontece hoje. Daí de noite fiquei sabendo que ia ser de portas fechadas, né? Infelizmente, mas necessário, porque pela tragédia que aconteceu. E eu fiquei em choque, assim, porque eu iria jogar na quadra central, né? Então, poderia ser eu como poderia ser qualquer outro ali, né? Eu acho que isso ajudou nós, porque com a torcida a gente sabe que tem uma pressão ali, né? A gente vê a torcida, vê a arquibancada cheia, a gente fala, caramba, quanta gente, assim. E eu acho que nos momentos decisivos, se tivesse a torcida, pode ser que a pressão poderia ter tomado um pouco conta de nós e a gente poderia ter falhado. O primeiro pensamento foi, tipo, que eu tava muito feliz de dividir a minha primeira semifinal de Sandy Series com o Henrique, né? Querendo ou não, ele foi o meu primeiro parceiro. E eu tava muito feliz de poder disputar a primeira semifinal contra ele. Engraçado que a gente tava na mesma casa, a gente tava junto, a gente foi junto pro torneio ali, tudo normal. Ele é meu amigão sempre, a gente conversou tranquilo, tipo, a gente só não conversou do jogo ali, mas tudo fluiu normal. Aí na hora do jogo chegou eu contra ele, quero que ele perca, eu queria ganhar. Essa bola aí é o famoso. Acabou. Vitória de Léo Neiva e Carlos Jesus estão com a vaga garantida na grande final do Sandy Series. Ribeirão Preto, meus amigos, superam Henrique Medeiros e Davi Ballerini. Isso foi o único que eu falei, tipo, nas entrevistas aí do PLVT. Eu falei, tipo, não estou acreditando, tipo, nada do que está acontecendo, porque é muito fora da minha realidade, que eu, tipo, vinha de fazer só primeira rodada, daí ficar na final do Sandy foi muito, tipo, longe da minha, tipo, realidade que estava vivendo aí. O primeiro torneio que eu e o Carlos jogamos foi em BT50 de Sorriso.
Inclusive a gente perdeu pro Davi e pro Mola na semifinal, nosso primeiro torneio. Sempre foi muito difícil enfrentar eles, porque eles vêm com um tipo de jogo bem completo ali, eles se completam. E a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, afinal, inclusive numa final, que eles viraram o jogo contra o Gasperini, né? Então eles iam vir com uma confiança maior ainda. Mas como eles vieram do quali igual nós, estavam numa final de St. Series igual nós, a gente sabia que era chance igual para nós dois. Não ia ter favorito em nada e que a gente ia ter que ralar para conseguir esse título aí. Afinal, eles começaram assim com um ritmo de jogo absurdo, estavam jogando muito bem, e eu e o Carlitos novamente tentando entender como é que era o jogo. A gente conversava, mas tava mais difícil ainda tinha uma pressãozinha de tipo, é uma final de St. Series, né? Mas a gente não tava querendo pensar muito nisso. Pancada agora do Léo Neiva. Colocou pra baixo essa bola. Foi firme. Mostrou bastante fio do Léo Neiva agora, porque isolou um saque, saiu de 0,40, foi pro 40 iguais. Mesmo assim, continuando com a bola com a luz de ponto. Aí eu falei, Carlitos, não vamos fazer igual a gente fez nos outros jogos, não, de dormir. Agora é a hora que a gente vira o jogo, né? A gente já mostrou que a gente gosta de virar jogo assim. E aí a gente conseguiu nos conectar no jogo, conseguimos, acho que, anular o estilo de jogo deles e aproveitar do momento. A gente conseguiu levar o segundo set ali no tie break. Jesus solta o braço e fecha o segundo set com uma linda jogada na coragem. Soltou o braço no smash, fecha o segundo set e vamos ver o tão temido e decisivo Super Tie Break. Agora os pontos do Isabelo. Que segundo set, né? Muito equilibrado. A única vez que eu tive a sensação de campeão é quando a gente estava tipo 8-5 no Super. A única vez. Porque a gente, quando ganhava as rondas, tipo quartas, semi, eu tipo nunca ficava pensando, Carlos, você pode ser campeão. Nunca ficava pensando porque certeza que eu ia perder. Maurício Bola deixa na rede essa bola e é o famoso. Acabou, acabou, acabou. Vitória de Carlos Jesus e Leonardo Neiva são os campeões do St. Series Ribeirão Preto 2025. Uma dupla que sai do quali, meus amigos. Saíram do quali para a glória, para o título do St. Series. Liguei para ele e falei, nossa, sou campeão do St. Series. Tipo, não estava acreditando. E aí ele começou a falar, cara, falou para mim, Carlos Vigón falou para mim, Carlos, eu acho que eu vou ser tipo a única pessoa que vou tipo preferir ver você campeão a tipo eu ser campeão, entende? Tipo, ele falou para mim que ele preferia que eu seja campeão, tipo a que ele seja campeão, a que ele mesmo seja campeão. Ele falou que tipo era muita como fala, a alegria, era muita alegria que eu seja campeão, porque ele tipo sempre era o que me treinava, o que sempre estava pendente de mim, me apoiando, e ele falou que tipo estava muito contente. Meus amigos aqui, eles me param assim, cara, você tem noção que você ganhou um St. Series? Eu falo, não, velho, não tenho. Que até ontem eu tava assistindo, eu ia pra jogar o quali, de repente furava o quali e perdia na primeira rodada de alguns St. Series, em Brasília, por exemplo, em São Paulo. Aí agora eu ganhei o St. Series. E tipo, do dia da final até agora, a ficha não caiu ainda.
recebi várias mensagens de parabéns, assim, mas até agora não caiu a ficha que eu ganhei o St. Series. Sim, eu ainda não joguei a Carigua, mas eu acho que quando eu chegue pra lá, tipo, vou ter essa molecada, tipo, querendo me parabenizar, aí eu vou, tipo, como eu nesse momento vou ter a atenção deles, aí vou tentar, tipo, falar muito para eles do beach tennis, da mentalidade que eles têm que ter. E é isso, eu recebi muito parabéns de todo mundo, muito. E foi um momento incrível.